Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro, empresário da construção civil e presidente do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, Fernando Dacal. Senhor Dacal, em relação a essa campanha de publicidade que está sendo elaborada pelo CREA, qual é a finalidade específica nesse momento? Primeiro, da importância do profissional habilitado em todos os serviços referentes à engenharia e as outras profissões do nosso conselho. E, com isso, a gente abre um mercado. E valorizar e pedir que se cobre, principalmente os órgãos públicos. Estamos tentando uma audiência com o governador, até para ver sobre o problema salarial dos engenheiros do Estado. Estão defasados? Estão defasados. Embora o Estado de Alagoas tenha leis específicas que foi deixada desde o governo Ronaldo Lessa. Esse é um trabalho, saber o valor do piso salarial. Vamos trazer uma campanha também para mostrar que tem que ser cobrado, tanto nas empresas públicas, nas instituições públicas, como nas privadas, o pagamento da anuidade dos seus profissionais, daqueles que estão contratados como os engenheiros, como técnicos. E por aí vai. Nós vamos convocar todos os síndicos para entregar o manual do síndico, para mostrar que os prédios têm que sofrer manutenção. Os prédios têm que ter vistorias periódicas. Nós estamos com um trabalho fortíssimo junto com o Ministério Público em cima de agrotóxico, para legalizar a venda de agrotóxico. Agrotóxico, para ser vendido, precisa que tenha um receituário agronômico. Isso abre um campo de trabalho para o engenheiro agrônomo. E uma série de outras atividades, o Goretti. A questão da reurbanização lagunar é uma preocupação do CREA? Inclusive, esse projeto foi apresentado pelo prefeito Rui Palmeira quando esteve no CREA o ano passado. É um projeto que contempla a reurbanização, inclusive com moradias naquela orla lagunar. Isso é importante que venha discutir, porque às vezes numa discussão dessa com a comunidade técnica, nós temos às vezes alguns pontos e algumas sugestões que ajudam o poder público. O gestor público precisa entender isso, que nós não queremos ser gestor público, nós queremos colaborar para que se atenda melhor à sociedade. Na medida em que as coisas caminham de forma correta, tanto é bom para a população quanto para a gestão pública, não é? Claro, nós somos parceiros. Eu coloco muito isso nas minhas palavras, nós somos parceiros, tanto do governo estadual como do governo municipal. E de qualquer prefeitura que queira, entendeu, Goretti? Ampliar também essas parcerias com as prefeituras é fundamental, não é? Claro. Onde há sempre o crescimento desordenado, ficar vigilante, e que isso vai dar o quê? Uma concepção urbanística à cidade dentro do que preceitua a lei, não é? Lógico, e nós temos para isso, nós temos uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, que todas as prefeituras que executam obras de engenharia têm que ter um engenheiro responsável. Credenciado pelo Isso CREA. É uma resolução do Tribunal de Contas que nós conseguimos o ano passado na gestão do presidente Otávio Lessa. Pois bem, agora em relação ao âmbito municipal, especificamente a Maceió, há uma reforma administrativa e que alguns órgãos que trabalham diretamente, que o CREA tem a aprovação, por exemplo, como a SMCCU, com a BITS, liberação de alvará, isso tudo passa a ser feito por uma supersecretaria. Alguma preocupação no sentido da agilidade desses procedimentos? Porque nós estamos estudando toda a lei, estamos vigilantes, principalmente quanto aos cargos técnicos. Que você nomeie um secretário que não seja técnico, é um cargo político, mas o corpo técnico nós temos que exigir que seja habilitado para isso. Nós estamos vigilantes. E nós estamos achando que cresceu muito alguns órgãos. E a agilidade não passa por isso. Agilidade, principalmente, precisa o quê? Se respeitar, no caso de alvarás e habites, se respeitar a legislação, que diz que um alvará e um habite tem que ser emitido em 30 dias, caso esteja todo o projeto correto.
Então, o primeiro passo, eu entendo que deveria ser isso. O segundo é que o corpo técnico, tanto do município como do Estado, há muito tempo não é renovado. E nós estamos agora correndo o risco de que, quando haja concurso e se contrate, não tenha quem prepare, quem passe aquela experiência que foi adquirida durante anos no serviço público. E precisamos também que haja nos órgãos públicos a visão da iniciativa privada, a visão empresarial. Eu, nesse final de semana, numa conversa, eu colocava para o gestor público, quando fui gestor, eu sempre me colocava no lugar do cliente. Eu sempre pratiquei empatia. Como é que eu queria ser atendido? Como é que deveria ser? E hoje eu vejo muita dificuldade nisso. Então, não é, talvez, concentrando tudo, esperamos que dê certo. Mas, talvez, concentrando tudo no lugar só, que vai dar agilidade. E eu acho também que poderia ter sido mais discutida essa reforma. Democratizada a discussão, antes da implementação. Eu tenho muito medo do democratizada, porque da Constituição de 88 para cá, deram uma carga muito grande de democracia no país que a gente não estava preparado, que hoje estamos sofrendo com isso. Mas que se discuta com a sociedade organizada, com os gestores, né? Eu estou achando que está muito... Vamos torcer para dar certo, porque eu sei que o prefeito está me procurando isso aí. Nós criamos um fórum para desburocratizar, que nós cobramos 2 alterações no Código de Edificações. Porque há uma amarração entre órgãos que prejudica no final. Por exemplo? Por exemplo, um ABITS precisa de uma vistoria do Corpo de Bombeiro, que é um órgão do Estado, de uma vistoria da Vigilância Sanitária. Quando nós nos reunimos, tem dificuldade os órgãos. Uma das dificuldades colocadas foi veículo. E o CREA disse, quando tiver uma dificuldade de veículo, mande comunicar a gente, que a gente disponibiliza o veículo, mas que dê agilidade. Porque dando agilidade, a gente dá emprego ao profissional. O Corpo de Bombeiro tem casos que passa 6 meses para fazer uma vistoria. E não isso é inadmissível. Tem que haver uma condição. Você usou a palavra que eu disse na minha posse, que é inadmissível. Mas você precisa saber que a outra ponta está sofrendo e a pessoa... Não, aí nós pedimos para desvincular. Cada órgão se responsabilize pela sua parte. E a prefeitura olha dela e diga que aquele prédio está ok. Colocamos o quê? Cada obra tem um responsável técnico. A primeira coisa que coloca é se tiver um incêndio. Se tiver um incêndio, quem vai responder se não fez certo é o profissional que é responsável pelas instalações de incêndio. Aí manda para o CREA, que aí o CREA vai colocar na comissão de ética e vai puni-lo. Agora, o que não pode é você passar 6 meses, 1 ano, 2 anos para dar uma licença. Isso é inadmissível. Quando o Código de Edificações diz que é 30 dias o prazo para uma licença de alvará, como para uma ordem para a habitabilidade da unidade. Há entendimentos já sobre a mudança dessa prática, desses encaminhamentos? Nós estamos aguardando porque fomos surpreendidos semana passada com a suspensão da emissão de licenças até o dia 31 de janeiro. Qual a alegação? Que estão estruturando, que eu acho que isso é um prejuízo muito grande para o setor produtivo. Vai na contramão do desenvolvimento, né? Então, isso surpreende. Essa notícia foi dada, vista nos jornais, numa entrevista do presidente do Sinduscom. Um estado pobre como o nosso, se a gente parar o setor produtivo... Não pode criar esse tipo de dificuldade, né? De maneira nenhuma. Então, são coisas que a gente precisa estar atento, precisa estar vigilante, precisa levar sugestões. Agora, que essas sugestões sejam ouvidas, né? Não precisam ser acatadas a princípio, mas têm de ser ouvidas, discutidas e tem que ter uma resposta em tempo hábil, não é? Claro, claro. Quando o ministro do Transporte, Maurício Quintela, alagoano, esteve no CREA para dar aquela palestra, exposição com o seu staff, como o senhor falou, foi anunciado que para 2017 Alagoas vai ter um crescimento no desenvolvimento da engenharia por tabela, porque estão esperados aqui 600 milhões para investimentos, né? E isso como o setor recebe? Isso é importantíssimo, porque são todas elas obras importantes. Importantes, estruturantes para o Estado. Uma é o Porto de Maceió, que vai ser desassoreado o calado do porto.
vai ser construída uma estação de passageiros, né, para a gente conseguir receber os turistas. Outra obra importantíssima é a conclusão da duplicação da BR-101 no norte. Não, da A BR-101. BR-101 Sul, perdão. Que é a BR-101 corta de sul a norte do Brasil. Que era obra paralisada e estava com demandas judiciais que foram todas resolvidas. Outra é o viaduto da Polícia Rodoviária, que vai tirar aquele gargalo dali. E tem mais o aeroporto de Maragogi e Penedo e Arapiraca, né? Inclusive, essas obras todas no orçamento de 2017. Ele colocou que Alagoas, dentro do ministério dele, foi o 5º estado em recurso. Já estão licitadas essas obras? Algumas já, outras vão sofrer processo de licitação. Ao chegar aqui, eu conversava com o secretário Mozart Amaral, que disse que mais uns 15 dias deve estar sendo liberado o edital de licitação do viaduto da Polícia Rodoviária. E nesse sentido, o setor, quer dizer, o setor da construção civil deve ser aquecido aqui em Alagoas por meio dessas obras grandiosas, né? E nesse sentido, as aprovações que competem ao Estado e aos municípios já devem estar articuladas também no sentido de não demandar tanto tempo, não é, para a liberação dessas documentações, né? Claro, tem que se fazer um trabalho forte, principalmente articulado. Em termos de licenças ambientais. Eu acho que as licenças ambientais têm que ser ágeis. E hoje a gente para muita coisa por problema ambiental. Mas eu creio que da maneira que está se trabalhando e da união que está tendo, eu acho que a gente tenha um sucesso rápido e que a gente consiga executar essas obras. Pois é, porque investimento público no momento de recessão, de restrição fiscal, tudo isso vem a dar digamos assim, uma respirada para o setor, não é? Isso. E nós aqui hoje temos, as nossas empresas são empresas com capacidade para qualquer obra grande que vem aqui. Temos empresas hoje em Alagoas preparadas para isso. Em condições de atender de atender essa demanda. Então isso é importantíssimo, porque vai abrir um mercado de trabalho muito grande. No que diz respeito à manutenção, como o senhor falou, da ação do CREA, na fiscalização de obras já existentes, ou de obras que venham como dos condomínios e tudo mais, ou obras grandiosas como obras públicas desse tipo, há no CREA a condição de pessoal suficiente para atender essa demanda, senhor Dacau? No caso de condomínios e atender a lei, que agora temos uma lei federal também, de manutenção e de inspeção predial, por todo nós o estado já de estamos Alagoas, preparados. Né? No caso de acessibilidade e mobilidade também, estamos com todo o planejamento pronto. As calçadas continuam irregulares, né? Essas calçadas antigas são passivo do município, qualquer deles aí. As novas, elas já estão enquadradas, a prefeitura tem feito um trabalho grande, inclusive agora já todas padronizadas. Esse trabalho já foi apresentado no CREA, nós somos parceiros. Em termos das obras paralisadas, que a dificuldade é maior, não nós fiscalizarmos, mas até porque o CONFER foi a presidente da República, Dilma Rousseff, propôs uma alteração na lei para que destinasse parte dos recursos justamente para essa fiscalização, e isso foi vetado. Mas nós estamos aí prontos para ir em defesa da sociedade. Pois bem, a gente, infelizmente, encerrou o tempo do nosso programa e eu agradeço aqui mais uma vez a sua participação e sucesso na gestão à frente do CREA. Obrigado, Gorete, e estamos à disposição. Não? Obrigada. Quando precisar trazer a engenharia para aqui, estamos às ordens. Certamente, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui no Frente a Frente.